Paz do Senhor Jesus, a todos que fazem parte desta campanha, no monte do Senhor se proverá. Glória a Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que eu venho nesta noite, encerrando esta campanha, que é nas madrugadas com Deus, mas quero externar minha gratidão ao Senhor, a todos que têm participado desta campanha, têm nos abençoado com a palavra, os pastores, os missionários, as missionárias, as pastoras, né? Todos que estão nessa linha de transmissão, que têm nos abençoado grandemente. Começou no dia 1º, glória a Jesus, está encerrando agora dia 1º de dezembro, e eu creio, né, que a palavra do Senhor, ela é fiel para se cumprir na minha vida e na sua vida. A palavra do Senhor diz aqui no livro do Gênesis, capítulo de número 22 e o versículo de número 14, eu vou ler nas duas versões, glória a Jesus, diz assim: Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jirê. Até hoje, as pessoas usam esse nome como um provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Oh, glória! Aleluia! No monte do Senhor se providenciará. Você crê que o Senhor está entrando com providência, aleluia, na tua casa, na tua causa, aleluia, na tua família, na tua saúde, porque Ele é o Deus que provê, aleluia, glória a Jesus. Nesta outra versão, é bem conhecida, diz assim: assim chamou Abraão aquele lugar, o Senhor proverá. Daí diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Minhas amadas irmãs, aleluia. O versículo de número 1 e o versículo de número 2 diz assim: glória a Jesus. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Glória a Jesus. O que eu acho lindo é que Abraão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando Deus fala com ele, imediatamente ele se disponibiliza, até mesmo antes, né, do Senhor dizer o que queria dele, né? Ou o que faria, né, naquele exato momento que fala com Abraão. Veja no versículo, glória a Jesus, de número 2. Então disse Deus: toma o teu filho, glória a Jesus, o teu único filho, Isaque, que amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja que Abraão, ele se disponibiliza para o Senhor, glória a Jesus. Ele diz: eis-me aqui, até mesmo sem ele saber do que poderia ser, o que o Senhor estava querendo, né, de Abraão, até mesmo porque ele se disponibiliza, e o Senhor quer isso de mim, de você, disponibilidade. Glória a Jesus. Quando eu e você nos disponibilizamos para o Senhor, saiba, glória a Jesus, isso se requer confiança. Quando Deus falar com você e você dizer: eis-me aqui. Glória a Deus, porque Deus, irmãos, é um Deus que provê todas as coisas, né? Então, a maior provisão de Deus
para a nossa vida foi Jesus Cristo, seu Filho, né, que morreu por nós. Glória a Jesus, para nos perdoar, para nos salvar, para conceder a sorte de bênçãos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, essa foi uma das maiores provisões que o Senhor nos proveu até o dia de hoje. Mas também, por suas misericórdias e graça, a gente também somos alcançados com as bênçãos celestiais, com as bênçãos materiais, né? Com tudo aquilo que precisamos. O Senhor é aquele que provê na minha vida e na sua vida. Observe que o versículo 2, o versículo 1, quando ele diz, eis-me aqui, a gente vê que ele se disponibilizou. Então, Deus provê quando eu e você nos disponibilizamos. Quando eu e você tomamos uma atitude, né? Uma iniciativa de dizermos, eu estou aqui. E Deus conta com aqueles que estão disponíveis, né, para Ele. E Ele provê na vida daqueles que estão disponíveis a servir, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, primeira coisa que Deus vai dizer, pedir depois que Ele se disponibilizou, foi o seu filho. O seu único filho. Veja que Abraão, no capítulo de número 17, glória a Deus, depois que Deus muda o nome de Abraão, louvado seja o nome do Senhor, 17, e o versículo 17 e o versículo 18. Então prostrou-se Abraão com o rosto em terra e riu-se e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, conceberá Sara com a idade de 90 anos, disse Abraão a Deus, oxalá, viva Ismael diante de ti. E Deus lhe respondeu, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e tu porás o nome de Isaque, com ele estabelecerei a minha aliança e a aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, observe que Deus, ele fez uma promessa. E agora Deus pede a Abraão justamente aquilo que Deus havia entregado, dado para Abraão como um cumprimento de uma promessa, aleluia, que era um filho, né, que ele almejava com a sua esposa, mas já tinha passado o tempo, já estava com idade avançada, mas aquele que faz a promessa, ele é fiel para cumprir. Pois bem, diante desse texto, deste contexto, diante desta promessa, diante deste acontecimento, Deus agora, ele vai pedir a Abraão, mas Abraão, antes de saber, ele disse, eis-me aqui. Isso agora pega o teu filho, teu único filho, e para em holocausto, oferecer em holocausto, no monte que eu lhe mostrarei. Glória a Jesus. Então, nós observamos, glória a Jesus, dentro desta leitura, glória a Deus, que a atitude de Abraão foi se mostrar disponível para Deus. Porque quando eu e você confiamos no Senhor, nos disponibilizamos, porque sabemos que independente do lugar, da situação, Ele é um Deus que está no controle e que Ele vai prover. Abraão, ele tinha confiança no Senhor. E observe que estava se dispondo para o agir de Deus. E observe também no versículo de número 11, que diz assim, o anjo do Senhor, porém,
livrador desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu-lhe ele: Eis-me aqui. Por duas vezes nós vamos ver a disponibilidade de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, para estar disposto para Deus, é preciso primeiramente a gente ouvir, né? Às vezes nós queremos falar, pedir, mas nós não queremos ouvir. E é necessário estarmos sensíveis à voz do Senhor. Glória a Deus, né? Porque veja que Abraão ouviu a voz de Deus. E quando eu e você, nós estamos ocupados, nós não conseguimos, né? Nós não temos tempo para ouvir. E para ouvir é preciso que eu e você passamos um tempo, né? Meditando na palavra do Senhor. Quando nós estamos orando, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos conversando, nós estamos falando, mas quando eu e você estamos lendo a palavra do Senhor, nós estamos ouvindo Deus falar conosco. E nesta noite, aleluia, eu creio que você também está ouvindo Deus falar com você. Porque a maioria das vezes nós estamos orando, nós estamos contando uma história, nós estamos apresentando uma causa, estamos sempre ali falando: Senhor, olha a situação, veja isto, veja como se encontra, e de repente não paramos para ouvir, mas só falamos. Mas é necessário que eu e você parem para ouvir Deus falar conosco através da sua palavra. Então observe que naquele momento, né, da disponibilidade, né, ouvir e dar atenção e dar à disposição de Deus. Segundo, é aceitar. É um pouco doloroso, né? Mas veja que o versículo 2, né? Deus diz: toma o teu filho e teu único que amas, veja só, e vai até. Então é alguma coisa que você ama. Você pegar uma coisa que você não ama e dar em holocausto, servir, sacrificar, não é sacrifício. É algo que você ama. E o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração agora: quantas pessoas não se disponibiliza ou não se desprende de algo porque gosta demais e não quer sacrificar, não quer oferecer o seu Isaac em holocausto ao Senhor. Mas o Senhor, ele falou para Abraão, glória a Jesus, e Abraão naquele momento, ele diz, né? Eis-me aqui. Abraão, ele aceitou a vontade de Deus, glória a Jesus, e entregou Isaac, né, que era a sua maior alegria. Ele entregou ao Senhor. Veja que eles sobem ao monte, né? Depois que eles chegaram, Abraão, ele deixa os seus homens, né? Com o jumento. Ali ele pega o seu filho, pega o cutelo, pega a lenha. Então eles vão. Só que ele vai perceber que o cordeiro não estava naquele lugar. E Isaac faz uma pergunta para o seu pai. E Abraão, com a convicção, glória a Jesus, diz assim, o versículo 7. Então disse Isaac a Abraão, seu pai: meu pai.
Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Então aqui nós encontramos fé, confiança. Quando nós temos confiança, eu quero ler aqui nessa outra versão, glória a Jesus, o versículo 8, que diz assim: Temos o fogo, a lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhada juntos. Glória a Jesus. Então, veja que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Está escrito no livro de Romanos, né? Capítulo de número 12. Então, observe que se você quer receber provisão de Deus, primeiro se coloque à disposição do Senhor. Quando eu e você nos disponibilizamos para o Senhor, nós vemos a providência de Deus. Eu creio que tem muitos aqui nesta linha de transmissão que têm se disponibilizado para o Senhor. E sabe que quando você faz isso, você sente e você vê, não é fácil, né? Tá só no aguardo, no momento, na hora, não antecipar, né? Você aguardar que Ele venha, né, lhe prover. Não é tomar atitudes, né, que não seja da vontade do Senhor. Veja que Abraão, ele não arrumou um jeitinho, né? Ele não pegou, não fez, não levou uma ovelha, ele levou o seu filho, né, que isso já apontava, né, para Cristo, indo ao Calvário, né, pela minha vida, pela sua vida, para nos remir do pecado. Então veja que Abraão, ele se disponibilizou, ele ouviu a Deus, ele aceitou e ele subiu ao monte Moriá com o seu filho. O seu filho faz a pergunta, mas ele, com a convicção que eu tenho, que ele tinha a convicção que mesmo que se ele imolasse o seu filho, Deus, ele tinha o poder de trazer a vida, porque ele é o dono da vida. Mas Abraão, veja que no versículo de número 8, quando ele responde, Deus proverá. Então, Deus proverá. É convicção, é fé, é confiança neste Deus tão grande. Aleluia! Que cabe dentro de mim e de você, que nos enche de esperança, de fé. Aleluia! Você que está aí, que passou esses meses, né, nesta campanha, glória a Jesus, na esperança, glória a Deus. A campanha está encerrando, mas o Deus de provisão, ele continua, né? O Deus proverá. O Deus, o Jeová Jireh, glória a Jesus. Ele é o Deus que provê na tua saúde. Ele é o Deus que provê na vida do seu filho. Aleluia. Ele é o Deus que provê no espiritual, provê na saúde, em todas as áreas das nossas vidas. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus de providência. Aleluia. Então, Deus provê quando há trabalho. Glória a Deus, né? Veja que
além dele se colocar à disposição, veja que houve, né? Ele levantou-se. A palavra do Senhor diz no versículo 3 que levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Observe que ele, glória a Jesus, ele não mandou os seus empregados, os seus servos, rachar a lenha. Ele mesmo foi a fazer este trabalho. É preciso que eu e você, além de irmos sacrificar, precisamos organizar. Então, para organizar, necessita de trabalho, toda a organização. Então, para nós levantarmos o altar para o Senhor, precisamos nos organizar. Abraão, ele organizou, ele chamou os seus servos, seu filho, mas ele mesmo rachou a lenha. E ambos saíram, né, para o holocausto. Veja que Abraão, além de se disponibilizar para Deus, e começou uma longa caminhada. E observe que nesta caminhada, Deus havia mostrado, né, o lugar de preparar o holocausto. Ele já tinha cortado a lenha. Então, Abraão, aproximadamente 100 anos, rachou a lenha pessoalmente, né? Ele não pediu para ninguém fazer. Tem coisas que é eu e você que temos que fazer. E veja que era seu dever fazer o holocausto. E quando nós olhamos para experimentar a provisão de Deus, meus amados irmãos e irmãs, precisa trabalhar muito, né? Deus provê o que vem da sua parte para nós. Mas eu e você temos que também fazer a nossa parte. Glória a Jesus. Que essa parte é esperando em Deus, que Ele nos dá a recompensa. Quando eu e você estamos confiando e esperando nele. Iremos fazer o nosso sacrifício e vamos aguardar a provisão dele. Eu quero dizer para você que está nesta linha de transmissão, que passou este período deste propósito de oração, talvez você tenha sacrificado, não foi em vão o seu sacrifício, o seu holocausto, né, que é o sacrifício que você fez, o seu jejum, a sua consagração, você levantar na madrugada ou no matutino mesmo, ou até mesmo antes de você ir deitar, você fazer o seu sacrifício, né? Apresentando ao Senhor o seu Isaque. Você pode se perguntar, mas o meu Isaque, irmã Jeane, o seu Isaque pode ser a sua casa, a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, a sua empresa, o seu trabalho, tudo aquilo que está em suas posses, né? Aquilo que você sonha para a sua família, a salvação, a libertação. Você tem orado por libertação, para que Deus liberte, né? Este Isaque, ele
está sendo gerado ou está sendo levado ao altar do Senhor. Mas se você levar ao altar, deixe no altar de Deus. Todas as vezes que eu e você levemos algo para o altar do Senhor, em oração, entregamos ao Senhor. O altar do Senhor é quando nós oramos e entregamos algo ao Senhor. Nós devemos sacrificar, deixar lá e não tocar. Eu tenho muitas experiências, né? E uma delas foi há muitos anos atrás, né? Hoje, para quem escuta, irmã Roberta pregando, né? O ministério dela, ministério infantil. Eu sei que às vezes ela quer fugir, mas não devemos fugir daquilo que o Senhor nos concede. E ela, uma certa feita, o Senhor, eu falando com ele, e eu cheguei e eu entreguei, né, o meu Isaac, que era a minha filha, no altar do Senhor. Eu disse: Senhor, ela é tua, glória a Jesus. Eu entrego em tuas mãos. Eu não quero mais tocar. Não quero de volta, Senhor. Eu entreguei. E foi em uma madrugada, meus amados irmãos e irmãs. O momento é propício para mim falar isso. Glória a Jesus, que a campanha no monte do Senhor se proverá. E ali eu, glória a Jesus, eu cheguei, coloquei nos meus braços, né? E ergui as minhas mãos para o alto, em frente à porta de casa. E eu coloquei no altar do Senhor, disse: Senhor, está entregue em tuas mãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E passaram-se os anos. Glória a Deus. Eu sacrifiquei o meu Isaac. E fiquei aguardando, aleluia. E Deus proveu. Deus proveu na vida da minha filha a salvação, a libertação. E hoje eu tenho a alegria de dizer. Porque, e também, irmãs e irmãos, outras experiências, né, daquilo que o Senhor nos dá. Só o Senhor é que pode levar. E nesta noite, eu muito me alegro em falar isso, porque quando eu entreguei ao Senhor, quando eu entreguei no altar do Senhor Jesus, eu fui só aguardar. Houve uma mudança muito grande em mim, porque o Senhor foi trabalhando, né? E eu fui confiando, eu fui crendo, fui perseverando, né? Fui caminhando assim como Abraão, né? Foi caminhando até chegar no Monte Moriá. Eu também fui na caminhada, perseverando, crendo que o Senhor ia prover como o Senhor proveu. E assim são em todas as áreas da nossa vida, tanto na espiritual como na material. Deus é um Deus de providência. Aleluia! Uma certa feita, meu esposo, ele tinha o irmão Vandilson, glória a Deus, e isso é uns, né? Porque são vários testemunhos. Ele estava numa igreja, né? Servindo ao Senhor, e ele dirigia lá nessa igreja, quando ele tinha ficado desempregado, a empresa que ele trabalhava por muitos anos faliu,
E ele saiu com a mão na frente, né, e outra atrás. Mas ainda teve o salário, né, que recebe todos os meses, o seguro-desemprego. E tinha chegado no último e nós tínhamos compromisso com o aluguel. Deus sempre provendo nas nossas vidas. Para alguns que sabem, eu tinha meu salão. Deus disse que trocaria as ferramentas das minhas mãos. E eu viver na dependência de Deus para servir ao Senhor, literalmente. Muitos que me conhecem sabem o meu testemunho, né, do que o Senhor fez na minha vida. Glória a Jesus. Eu amava a minha profissão. Foi muito sofrido porque eu chorava de dia e de noite. Ainda sou apaixonada pelas cores, né? E naquela época que o Senhor fez a promessa, tem pessoas que está aqui nessa linha de transmissão que conhece bem de perto a minha história. E foi ouvinte, né? E Deus, glória a Jesus, mudou as ferramentas, me capacitou, né, para poder levar a mensagem de salvação. E o meu esposo voltando, né, para não misturar muito, mas é porque falar das coisas do Senhor, da grandeza de Deus, do Deus que provê todas as coisas. E ele tinha recebido a última parcela. Estávamos, né, debaixo da graça, estamos na graça do Senhor, na providência dele. E ele chegou para mim e disse: minha filha, o dinheiro do aluguel. Eu estou um pouco preocupado, mas se você, para falar com uma das filhas, né, que era Renata, para falar com Renata. E eu fiquei meio assim, né? Deus já tinha levantado Renata e nos abençoou com a feira. Aí eu disse: tá bom, eu vou falar. Ele disse: fale. Eu não me recordo se faltava uma parcela e não tinha havido algum problema, não me recordo bem ao certo o que foi que houve, né? Mas eu ainda falei, né, com Renata. Eu disse: minha filha, dá para você nos arrumar o dinheiro do aluguel, depois repõe. Aí ela disse: tudo bem. Aí era para que Vandilson fosse buscar na casa dela, mas ele chegou em casa e ele foi para a igreja. E quando ele entra na igreja, Deus usou um dos irmãos, que até hoje ele não me falou, né? Colocou um envelope no bolso dele e disse: pastor, Deus mandou eu lhe entregar esta providência. E naquele momento, glória a Jesus, eu não sei como foi a reação dele, mas quando ele chegou em casa, ele disse: minha filha, Deus proveu o aluguel. Avisa a Renata que não vai ser preciso. E eu avisei. Aí eu disse: Renata, mãe, não vai vir pegar o dinheiro. Eu disse: não, minha filha, porque Deus proveu o aluguel. Aleluia! Meus amados irmãos e irmãs, o texto aqui está um pouco longo, mas eu vou resumir um pouco. Mas eu não poderia deixar de encerrar esta campanha falando do Deus
que provê todas as nossas necessidades. Mas eu voltando aqui para a palavra, glória a Jesus. Quando eu e você nos disponibilizamos para o Senhor, quando nós nos colocamos à disposição, a serviço do Senhor, glória a Jesus, e a confiar, glória a Deus. Então, a caminhada de Abraão, minhas amadas irmãs e irmãos, e a sua visão do monte sentindo a direção de Deus. Porque bom é a gente ir para o monte na direção, na visão de Deus. Quando eu e você dobramos os nossos joelhos, glória a Jesus, na direção do Senhor, aleluia, nesta visão do que vamos, fazer, na certeza em quem vamos buscar. Iremos buscar no Senhor, aleluia. Quando Ele diz, quando Ele chama por você, muitas das vezes tem pessoas que dizem, irmã Jeane, eu acordei assustado. Às vezes, irmãos, quando você não está tendo um pesadelo, o Espírito Santo lhe toca, glória a Jesus. Ou até mesmo se você tiver um pesadelo, você tem que levantar para orar, mas às vezes o Espírito Santo lhe acorda para você buscar no Senhor um relacionamento, para você poder viver a provisão de Deus. Glória a Jesus. Deus provê quando há intimidade. Glória a Jesus. Então, o versículo de número 6 diz assim, 5. Disse Abraão aos seus servos, ficai-vos aqui com o jumento, e eu, o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Glória a Jesus. O 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e o pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo, o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. Veja que, glória a Deus, os servos de Abraão o ajudaram até um certo ponto, até um certo momento. Mas no momento do sacrifício, Abraão não quis que seus empregados, fossem, estivessem lá, porque tem coisa, irmãos e irmãs, que é muito íntimo. Eu aprendo, glória a Jesus, veja que a participação era só de pai e filho, glória a Deus, a oportunidade, uma oportunidade de estar com o Senhor, pessoalmente, e muitas das vezes é necessário que eu e você, nos recolhemos para o nosso quarto, para o nosso quarto, fechemos a porta e ali vamos orar, vamos ter um momento de intimidade com Deus. Veja que a um certo momento a gente precisa que alguém esteja ali conosco, damos as mãos em oração, mas tem momento que é eu e Deus e eu, você e Deus e você, para a sua intimidade, para você poder rasgar o seu coração, como falou a nossa amada irmã Ailê, rasgar o coração, contar para o Senhor, aleluia. Saiba que o Senhor, louvado seja Deus, Ele lhe honrará, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, muitas pessoas vivem uma religiosidade. E por conta dessa religião, dessa religiosidade, deixa-se levar pelas outras pessoas. Mas intimidade com o Senhor é um secreto. É você se recolher no seu quarto, num lugar onde você pode conversar com Ele. E depois parar para ouvi-lo através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Quero ler também aqui, glória a Deus, o versículo 7, versículo 8, que diz assim: respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Glória a Deus. Então, quando Isaac perguntou, observe que a primeira coisa que Abraão foi responder para ele, que Deus proverá para si. E não será diferente neste dia de hoje. Deus proverá para si. Amém? Glória a Deus. Deus proverá. Então veja que muitas das vezes queremos saber todos os detalhes, né? De como fez Isaac, como foi que Abraão amarrou, o que Isaac falou, enfim, né? O que Abraão disse naquele momento. Então Deus sempre usa alguém para profetizar quando quer fazer algo extraordinário na minha vida e na sua vida. Eu quero ler aqui no livro de Amós. Glória a Jesus, o profeta Amós. Glória a Deus. Amós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abacuque. Amós, capítulo de número 3, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos ou profetas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui nós estamos diante de revelações divinas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus provê quando há consagração. Então foram muitos dias de consagração em prol desta campanha, né? Veja que naquele momento que chegaram, né, ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou o altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Então assim, ali houve a coragem de Abraão, né, ao amarrar o seu filho e mostrando a determinação em consagração ao Senhor. Então, consagrar a minha vida, a sua vida ao Senhor, sacrificando a carne, né, em prol das bênçãos espirituais. E por que não falar que o Deus também que provê as bênçãos celestiais, também provê as bênçãos materiais para a nossa vida. Então, Deus provê quando há também obediência. Veja que o versículo 10, e estendeu a mão e pegou o cutelo para imolar. E o 11, o anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Glória a Deus. Então, o momento mais difícil, sem dúvida, glória a Jesus, para Abraão foi pegar o cutelo. Eu creio, então, mas o próprio filho sobre a ordem de Deus. E veja que quando ele ergue a mão para imolar, o anjo bradou dos céus, né? E ele disse: eis-me aqui. Então, quero dizer para você, nesta noite, né, esse encerramento desta campanha, no versículo 12 ao versículo 14, que diz assim: então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz,
e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí diz-lhe até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Meus amados irmãos e irmãs, a vida de Abraão foi marcada pela provisão. E eu creio que o Senhor, Ele também marcará a sua vida pelas suas provisões. Glória a Jesus, né? Então veja que o Senhor busca intimidade com o Senhor. Veja que profetizando vitória em sua vida nesta madrugada, nesta noite, né? Que o Senhor é o Deus que provê todas as coisas, né? A palavra do Senhor diz que no monte do Senhor se proverá. Antes de dizer Deus proverá, precisamos fazer uma coisa, irmãos, como fez Abraão, que é se disponibilizar e também ouvir, né? Se prepare para receber a provisão de Deus. Que Deus abençoe a todos e a todas as irmãs que fizeram parte deste propósito da madrugada com Deus. No monte do Senhor se proverá. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.